Glória a Jesus. Ainda de pé, eu vou ler um versículo do livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 2, verso 15. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Podeis assentar. Meus irmãos, aqui uma expressão de Pedro, o apóstolo, quando ele estava fazendo uma justificação às pessoas que estavam do lado de fora do cenáculo, pelo fato de estar ali ocorrendo um fenômeno esse, que já vai 2000 anos atrás, que foi o do Pentecostes. A expressão bíblica que fala desse momento profético, desse momento que foi também, de certa forma, histórico, a expressão bíblica diz que muitos fenômenos ocorreram ali naquela reunião. Jesus tinha sido assunto aos céus, tinha cumprido sua missão, seu ministério estava completo, ele foi assunto aos céus, e ele diz assim: eu vou mandar para vós outros o Consolador, o Espírito dele, que era o Espírito Santo. Eu vou enviar o meu Espírito, ficai em Jerusalém. Ele falou para os apóstolos, para os discípulos que estavam ali, até que sejais revestidos de poder. Então, aquele fenômeno inaugurou ou deu entrada da igreja na história do mundo. Até ali, o que existia? Existia, sob o aspecto religioso, bem conhecido, o judaísmo, do qual faziam parte Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu. Jesus, inclusive, era dessa descendência, era de judeus, quer dizer, o judaísmo não era dos judeus, era uma seita. Existia a seita dos judeus, que eram saduceus e fariseus. Existiam outras seitas, mas essas eram as principais que faziam parte do judaísmo. O judaísmo tinha 4.000 anos e ele não estava fora da Bíblia, não. Ele estava baseado na Bíblia, no Velho Testamento. Jesus só viria depois, que foi antes do Pentecostes, quando inaugurou o período chamado do cristianismo, que foi o seu nascimento. Mas a história da igreja começa no ano 33, com o Pentecostes. O que Deus, na verdade, quis fazer foi dar rumo à vida daqueles que desejassem a assistência dele no decorrer dos séculos. Naquele momento, na verdade, Israel, que era a nação, fazia parte ali daquele domínio do Império Romano, porque a Palestina toda estava sob o domínio do Império Romano desde o ano 36 a.C., mas não só, mas todas aquelas regiões ali, abaixo ali do Danúbio e outros rios ali, toda estava sob o domínio do Império Romano. E a Palestina também, e era o local exatamente do nascimento de Jesus, e Jesus nasceu sob o governo, sob o domínio do Império Romano. Mas o tempo se passou, evidentemente, veio o ministério de Jesus, foram 3 anos, sua morte, não é? E depois a sua ascensão e o envio agora do Espírito Santo, que foi o fenômeno que marcou o início ou a introdução da igreja no mundo
que foi o Pentecostes. Quando Pedro vai diante da multidão que estava do lado de fora, e o que era mais interessante é que do lado de fora não existiam só os que habitavam em Jerusalém, mas eram os da Mesopotâmia, eram da Patos, Elamitas, e de outras regiões. Quase todos aqueles países que estavam ali em volta tinham sua representação em Jerusalém, porque Jerusalém era uma cidade cosmopolita. Era a passagem das caravanas que vinham da região da Caldeia, iam para o Egito, todas passavam ali. E Jerusalém era uma cidade muito povoada, tanto assim que Jesus não nasceu em Jerusalém, foi nascer em Belém, porque não tinha lugar para os pais se hospedarem ali. Quando Pedro vai à frente e fala, ele abre a porta e diz: olha, o que está acontecendo aqui foi aquilo que foi profetizado. Aí cita, quem vai ler o texto depois pode ler, mas adiante vai ler. Foi o que disse o profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do seu espírito. E isso é que está acontecendo. Vossos filhos sonharão sonhos, vossos jovens terão visões, sobre os servos, sobre as servas derramaria do espírito, profetizarão. Então ele estava falando agora de um aspecto, de um fenômeno que devia acompanhar a igreja. Não era aquele momento, simplesmente aquele momento ali estava inaugurando agora uma vida que devia continuar um trabalho, um povo, um reino que estava sendo estabelecido naquele instante. E interessante que Jesus chamou Pedro e disse assim: Pedro, vou te dar as chaves do reino. As pessoas às vezes pensam que a chave, né, era uma chave grande que Pedro tinha. A chave foi a primeira mensagem, que ele agora se dirige ao povo que estava ali e entrega uma mensagem. 3.000 pessoas se converteram, ele abriu a porta do reino com aquela mensagem. Então as chaves do reino, a metáfora não serve como justificativa para se fazer religião, mas quando ele abre a porta, 3.000 pessoas entram. Interessante que o fenômeno ali tinha um significado especial. Por quê? Porque toda aquela região dominada era uma região de crise. Existia crise material, social, política, porque o governo era do Império Romano. Então haviam sempre conflitos. E o governo de Israel daquela época era dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, que era o governo chamado teocrático, onde havia o sinédrio mesmo que condenou Jesus. Mas vamos continuar. Quando Pedro então fala, ele está falando a uma multidão de todas as partes, e ele está justificando aqui, diz assim: não estamos embriagados, como vocês pensam a terceira hora do dia. Eu estava falando, na verdade, da crise que existia naquele momento, mas a maior crise era religiosa. Por quê? Porque o paganismo era do Império Romano. O que é que o paganismo fazia? Qual era a forma de culto do paganismo, né? Era adoração a todos os tipos de deuses que eram criados de qualquer forma, lua, estrela, seja lá o que fosse. Não vamos nem perder tempo com isso aqui. Então era o paganismo que estava ali. Eles não entendiam nunca a mensagem da igreja. A mensagem da igreja tinha que vir diferente, não podia ser aquela. Por outro lado, eles enfrentavam a cultura daquela época, que era uma cultura que estava renascendo do helenismo. Então eram os estoicistas, eram os epicureus. Eles tinham filosofias, eles tinham maneira de pensar, de falar, que era própria deles. Eles estavam revivendo, reeditando os filósofos
da Grécia. Então tudo era muito difícil. A cultura era uma cultura difícil de entrar, mas a pior de todas era aquela que a turma tinha a Bíblia na mão, que era o Velho Testamento, que eram os judaizantes, os judeus, que era a religião do judaísmo, que tinha quase 4.000 anos, da qual Pedro, Paulo e todos os apóstolos faziam parte e conheciam. Agora então a mensagem tinha que ser diferente. Os ritos não valiam mais para Pedro. Não adiantava ele querer explicar Deus filosoficamente, não adiantava ele querer explicar Deus teologicamente, racionalmente. Ninguém ia entender. Primeiro que não ia entender nunca que Jesus, um homem, havia morrido e ressuscitado. Não tinha como entender isso. Tinha que ser uma operação do Espírito Santo, que é a operação que opera na igreja fiel, evidentemente. Então a crise era muito grande e a igreja tinha que estabelecer. E o pior de tudo é que os responsáveis pela mensagem eram homens indoutos, pescadores. Mas o que permeava na religião naquela época era exatamente a disputa. O que eles entendiam era aquela disputa entre o material e o espiritual, entre o histórico e o profético. É essa grande confusão. Essa confusão envolveu de tal maneira que no próprio colégio apostólico os problemas surgiram. A mãe dos filhos de Zebedeu chegou para Jesus e disse assim: Jesus, quando você for para o seu reino, bota um à tua direita, ela tinha os 2 filhos, e o outro à tua esquerda, próprio da religião, próprio do interesse natural, né? Ela pensou que o reino era aqui, era aquilo que era uma religião que Jesus ia criar, então ele ia botar um do lado, outro do outro. Não acabou que nem um nem outro. Aí os outros discípulos que estavam no caminho acharam ruim, fizeram confusão com a mãe dos filhos de Zebedeu, porque eles que queriam o lugar. Eles não tinham entendido o projeto. Aí um pouco, querem ver que coisa interessante? O ladrão na cruz, o ladrão disse: Jesus, quando tu chegares lá no reino, no paraíso, lembra-te de mim. A preocupação dele era a vida eterna. A do outro ladrão era ficar aqui, só desce daí que nós vamos precisar de você aqui embaixo para resolver os nossos problemas. 2 ladrões mandando em religião. Então vejam só, cada um pensou de um jeito. Religião é assim mesmo. Às vezes nós confundimos as coisas. O mundo hoje está vivendo a mesma crise daquela época. Agora, o que Deus fez no Pentecostes? O que é que Jesus fez no Pentecostes? Antes de subir, chamou Pedro e disse assim: Pedro, você tem uma responsabilidade, que é a primeira mensagem. É a primeira mensagem com você. Vou mudar logo o seu nome. Seu nome agora, em vez de ser Pedro, seu nome vai ser Simão Bar Jonas. Simão é do verbo chamar, é o que ouve. Bar Jonas vem de 2 palavras. Bar é gerado, Ioná, gerado por uma pomba. O que você vai falar agora para o mundo tem que ser gerado pelo Espírito Santo. A palavra, aí não adiantava argumento, não adiantava filosofia. Eles dizem assim: não adianta, se Deus quisesse pegar filósofos, ele tinha conseguido. O Império Romano tinha homens extraordinários, teve homens extraordinários, né? Escreveram poemas e tantas coisas. Não vamos falar aqui da cultura romana, mas se Deus quisesse pessoas muito cultas, ele tinha chamado. Mas chamou exatamente os pescadores. Sabe por quê? Porque ele podia
o Espírito Santo podia operar neles e fazer com que eles falassem aquilo que o Espírito Santo estava mandando. Eles tinham que ser dependentes do Espírito Santo. Então ele não precisava. Mas o entendimento, às vezes, da própria religião, é que Deus fez algumas coisas erradas e a religião tem que consertar. A gente tem até pena de Deus, né? A religião bota Deus numa situação tão difícil, a gente fica pensando, Deus ficou velho, cabelo branco, não é isso? A palavra do Senhor não diz isso não, diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas eu vou terminar, não sei se eu vou terminar já. Eu sei que tem muita gente cansada, né? Hoje, domingo, a pessoa dorme um pouquinho, depois fica mais cansado ainda. Mas olha, nós estamos vivendo a mesma crise agora. Quando Pedro chegou lá e disse assim: esses homens não estão embriagados a terceira hora do dia. A primeira foi a hora do Pai, a segunda hora foi o ministério de Jesus, e a terceira hora, o momento que nós estamos vivendo, que é a operação do Espírito Santo. Começou no livro de Atos dos Apóstolos, que são os Atos do Espírito Santo, que vão terminar com a igreja também nos últimos dias. Nós estamos vivendo a mesma crise. Quando se fala em crise, então, crise todo o mundo viveu a vida inteira, né? Não é simplesmente uma crise qualquer, mas a crise é de toda ordem, e mais porque nós estamos vivendo um mundo, não é, globalizado e excesso de população e tudo isso, os espaços ficando ocupados. Então, de certa forma, a crise tem assolado as pessoas. E há uma crise que muitas pessoas vivem, que é chamada crise existencial. O homem hoje, ele vive dentro da religião, ele vai, ele volta, mas o coração dele está vazio. Quando ele para, se ele parar para raciocinar, ele sai correndo. Ele fica desesperado. É porque ninguém para raciocinar. Não dá tempo mais. Então a religião vem, ele para, e aquilo mesmo, e pronto, acabou. A crise existencial. O homem não sabe por que nasce, por que vive e por que morre. Ele não sabe. Ele não sabe, ele não tem explicação, ele quer transcender. Então ele faz tudo para transcender. Então ele quer outra vida, mas ele não sabe como vai. Então ele começa, é o misticismo, é o teatro. A religião, ela se tornou uma coisa esquisita. Até mesmo o cristianismo, isso é que é triste. Espetáculo, show, por que isso? Para que as pessoas sejam atraídas, porventura, é isso que vai trazer alegria, trazer paz ao coração do homem? É isso? Não. O mesmo Espírito que operou lá, na igreja primitiva, é o mesmo que opera hoje. E quando Pedro falou aqui, ele disse assim: derramarei do meu Espírito antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O sol se escurecerá, a lua não dará o seu brilho, as estrelas cairão dos céus, as potências do céu serão abaladas. Mas eu vou daqui um pouquinho fazer uma projeção bem rápida aqui, só para ver onde nós estamos e a inversão do cristianismo, a que ponto chega, como nós estamos vivendo a deriva, e a posição que tem que ser tomada sem perda de tempo. A mensagem tem que ser mudada, porque a mensagem que mudou e que introduziu a igreja no mundo foi uma mensagem ditada pelo Espírito Santo. Seu nome agora é Simão, aquele que ouve. Simão Bar-Jonas, Bar-Ioná, gerado pelo Espírito Santo. A mensagem, se não for gerada pelo Espírito Santo, ela não entra no coração, ela só entra na razão. E na razão, o homem perde tudo. Estava conversando há dias atrás. Tinha um grupo. Aí alguém falou assim: o mundo é muito bonito, né? De fato é mesmo, não é? Quem não acha a natureza, as coisas? Mas aí o outro disse assim: o céu podia ser aqui, né? O céu podia ser coisa tão bonita, isso aqui tudo. Aí um brincando disse assim: mas será que vai poder ter advogado? Já, não tem nada demais ter advogado.
E jornalista vai ter? Por causa de quê? Político? O mundo vive disso. Mas as pessoas, a crise, leva as pessoas a fazer essas colocações até brincando. Mas sabem qual é o grande problema hoje do mundo? Sabe onde é que está a crise? Não está em advogado, não está em nada. Eu não posso falar de magistrado, nem de advogado, porque eles estão aqui. E hoje eu pedi permissão ao presidente do tribunal aqui para não me deixar ser preso. Sai daqui, Pedro. Mas eu não estou falando nada que possa... Mas vejam só, sabe qual é a maior crise? Não é dos profissionais, não. A maior crise é da religião. A religião está botando fogo no mundo. Ninguém precisa ver explicações aqui. Faz uma análise da sua religião só nas últimas revistas. Pode fazer. Caiu, mas eu peguei. Pode ver direitinho. Mas não é isso que eu vou mostrar, não. Eu vou mostrar agora o mundo, a nossa situação, por causa da religião. A religião deixou de cumprir o seu papel. O cristianismo deixou de cumprir o seu papel, que é o papel profético. Então as pessoas estão perguntando: por que está acontecendo? Será que isso é assim? E as pessoas estão ficando aflitas. Outros estão calmos, tranquilos, mas há um mundo aflito. Aqueles que estão vivendo na pele as lutas e as dificuldades, eles estão questionando. Que história é essa? O que está acontecendo? O mundo vai se acabar? Então aquelas conversas... Não, primeiro temos que dizer que nós não entendemos que mundo nenhum vai se acabar, não é? Agora, o que Jesus falou foi o seguinte: ele disse que ele viria buscar a igreja, e antes, sinais e acontecimentos iriam ocorrer. E eu vou fazer agora... Valdir, você é sempre presente, né, amigo? Então nós vamos fazer o seguinte: faz favor, vamos primeiro a projeção aqui para a gente ver aquilo que a religião devia estar preocupada, que o cristianismo devia estar preocupado em fazer, aquilo que a religião não devia fazer, ele está fazendo em nome de Deus. E a crise que nós estamos vivendo é a pior crise, porque a religião em si falhou, e ela está falhando, e continua falhando. Olha aqui, ó, Jerusalém, uma pedra pesada, está aqui, Zacarias 12:3. Tem o texto bíblico aí? Profeta Zacarias, olha aqui: naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações, todos os que a erguerem serão gravemente feridos, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Ninguém vai ter dúvida quanto a isso. Nós temos um mundo hoje dividido, só que é muçulmanos e judeus. Quando nós falamos isso, nenhuma palavra aqui a respeito de pessoas de outras nações, pessoas que sejam árabes, israelenses. Nós não temos nenhum compromisso. Nós somos brasileiros. Aqui no Brasil não existe esse problema, porque somos uma etnia, somos essa mistura maravilhosa, judeu casado com árabe e essa coisa toda. Então nós não temos esse tipo de a favor disso ou contra. Nós estamos do lado profético. Jerusalém está sendo uma pedra pesada. Ninguém sabe o que vai fazer com Jerusalém. Todo mundo pensa que Israel está cedendo as terras ali, vai resolver o problema. De jeito nenhum. Pode ceder tudo, só tem que ceder Jerusalém, porque o problema é religioso, é a briga religiosa. E os dias vão mostrar isso. Pode passar. Olha aqui: terrorismo é o resultado, né? O resultado aqui, os aviões entraram aqui, né? O profeta, quando profetiza, nós vamos ver a profecia, ele profetiza 607 anos antes de Jesus, e ele profetiza para os nossos dias, porque são chamados profetas menores. Todos eles profetizam para os últimos dias da igreja, porque eles sabiam, o Espírito Santo sabia que a igreja estaria vivendo um momento difícil, de crise. Então, para que ninguém ficasse preocupado, então vamos lá. Olha aqui, ó. Pode passar? Olha aí o resultado aqui, ó. Veja aqui nós temos uma parte do Pentágono, né? O Pentágono, acho que é por aqui, alguma coisa, não sei. Aqui,
está aqui, está por aqui, eu nunca fui lá. Aqui? Aqui? Isso, Pentágono, acertei agora. Também eu não tenho olho de goiamum para estar olhando para cá, não é? Tá bom. Aqui em cima, vejam. Agora vamos ver o texto bíblico. Vamos ao texto bíblico. Vê o que a religião deixou de dizer, o que ela tinha de dizer. Aqui, ó. Cadê o texto bíblico, companheiro? Você voltou para onde? Ainda é o Pentágono? Então vamos lá. Zacarias aqui. Naquele dia farei de Jerusalém uma grande pedra pesada para todas as nações. Já fez isso, né? Então vamos a outra aqui. O grande dia do Senhor, agora é Sofonias, 627 anos antes de Jesus. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, de ânsia, dia de alvoroço, de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens, de densas trevas, dia de trombeta, de alarido contra o quê? As cidades fortes e contra as torres altas. Ele não vai bater aqui em Gurijica, nem aqui na Serra, no canto nenhum, não. Foi lá nas torres consideradas até pouco tempo as mais altas. Foi lá, na ilha de Manhattan. E também a cidade forte, não foi aqui, né, a Serra, não. Foi lá em Washington. Cidades fortes. Agora vejam só, que novidade está aqui na Bíblia. Qual é a função da igreja? A função da igreja é essa. Ah, fazer medo? Não, eu não estou com medo. Ninguém vai ficar com medo por causa disso. Isso já aconteceu, não é verdade? Poderia acontecer alguma outra coisa parecida. Mas nós não podemos ficar... estou com medo, não tem nada de ter medo. Não é isso? Se alguém está com medo, não leia mais revista, porque você já leu isso. Não estou fazendo medo a ninguém. Pedi já um habeas corpus aí. Pode passar. Olha aqui, esse profeta, 607 anos, Abacuque, capítulo 1, 6 e 11. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sob a largura da terra para possuir moradas não suas. Então passará como um vento e pisará, e se fará culpada, atribuindo este poder ao seu Deus. Só que na Bíblia, esse Deus que é atribuído a tudo isso que está sendo feito em nome de Deus, é o Deus minúsculo, não é o meu Deus, não deve ser da maioria aqui. Porque na Bíblia, quando fala em Deus, o Deus Todo-Poderoso é maiúsculo. Mas aqui, propositadamente, o texto bíblico é Deus minúsculo. O que é que nós estamos vendo? Aí não vou falar aqui, preciso falar dos acontecimentos em Madrid, em Londres. Precisa falar? Não precisa falar. Lá em todas as partes do mundo, no Iraque, todo mundo está vendo a situação. Nós estamos percebendo. Mas qual é o problema? Isso tem que acontecer, está acontecendo, vai acontecer. Agora, o que não pode acontecer é a função da igreja fiel, do cristianismo, de dizer isso ao mundo. Isso nós estamos falando, tivemos lá na União Soviética, Deus está despertando um povo, 15, 20 mil igrejas, nós não temos mais nem como atender, e nós estamos mostrando isso a eles saíram do evangelho subterrâneo, e eles querem uma experiência, estão tendo experiências profundas com o Senhor. Vamos passar, olha aqui, maremoto na Ásia, coincidência? Vamos ver se é coincidência, pode passar, jovem, aí, local, sul da Ásia, né? Aproximadamente 300 mil pessoas, todo mundo vendo o horror aqui, estava mais de cima, as ondas, pode passar. Todo mundo já viu isso, ó, o epicentro aqui, esses países todos atingidos, pode passar. Veja aqui, agora vamos, o que Jesus falou a respeito disso, para o momento que nós estamos vivendo, está certo ou está errado? Então está aqui, ó, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas, homens
desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes, as potências do céu serão abaladas. É novidade isso? É novidade porque eu tenho lendo a revista, não é novidade nenhuma. O Katrina fez aquele estrago, está fazendo, continua. Olha lá, outro texto, pode passar? Olha a situação, olha as ondas aí. Olha que coisa, né? Olha um carrinho aqui, um automóvel aqui, o tamanho das ondas. Pode passar. Quem tiver de automóvel, pode vender o automóvel. Aqui, ó, os resultados aí. Vamos passar? Isso todo mundo sabe, olha o Katrina aí. O governo avisou, sai, porque veio o negócio aí, veio o tufão aí. Você saiu, quem saiu conseguiu salvar. E quem conhece bem os Estados Unidos sabe com as vias de acesso, como é que eles são, né? Aquele potencial de viadutos, de entradas e saídas, e não deu quase vencimento. Olha aí a situação, a água entrou, quem não saiu morreu. Quem não saiu morreu. Aí, até hoje, situação, pode passar. Olha aí, ó. Furacão Katrina, Lucas 12, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fome, peste, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Quem viu há pouco tempo aquele asteroide que saiu da direção da órbita dele, foi bater lá em Júpiter, fez um rombo em Júpiter 2 vezes o tamanho da Terra. 2 vezes o tamanho da Terra. Imagina se um negócio daquele vem para o nosso lado, né? Ninguém sabia disso, né? Vamos passar? Terremoto na Ásia, foi aquilo que todo mundo viu. Pode passar? Foi aquele maremoto, né? Terremoto na Ásia. Pode passar? Pode passar? Aqui, a situação política do mundo, mas é no país também, né? Diz assim: por isso o direito se tornou atrás e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Quando nós falamos isso, nós não estamos falando da justiça, nós estamos falando de leis que não existem. Os juízes estão aí, eles têm que legislar em cima de leis. E as leis, como é que são feitas? Não tem quem vai. Então, não é o esforço humano que vai resolver isso. É preciso que as coisas cheguem ao seu lugar. Como não é função nossa aconselhar ninguém, função nossa é dizer o seguinte: o cristianismo está invertido. Ele está dando valor ao material, ao histórico, e ele está deixando o profético. E as pessoas estão vivendo esse momento, e a maior crise é exatamente essa. É a crise espiritual. As pessoas não sabem definir, não sabem onde estão, não sabem a sua posição, não sabem o que está acontecendo. É isso, pode ser. Eu já estava até querendo mudar. Eu moro aqui num prédio, estou querendo sair lá. Depois do 10º andar, eu estou com medo. Mas não vou fazer isso não, porque eu não tenho para onde ir. Não é assim. Ninguém vai estar livre das coisas, dos fatos, das ocorrências, de tudo que está acontecendo. Mas tem que saber, nós temos que saber, Deus nunca deixou, observe uma coisa, nunca deixou seu povo sem falar a Ele as grandes verdades, preanunciar. Os profetas vieram. Só tem o seguinte: quem não tem Bíblia, não gosta de Bíblia, não quer Bíblia, não crê em Bíblia, não vai ter nada. Tem Bíblia, mas tem outra coisa. Então não adiantou. Porque a palavra do Senhor não falha. E eu vou dizer mais outra. Tem mais umazinha aí? Tem, pode passar. Só para a gente terminar, porque eu já... Aqui, só. Vai passar? É o texto que eu esqueci de ler. Antes um pouquinho. Olha, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Pode passar. Olha aqui, ó. Portanto, as potências do céu serão abaladas. Jesus falou isso. Todo mundo sabe hoje a situação do globo, né? O globo terrestre, ele gira em torno de
um eixo imaginário. E houve um deslocamento, um tombamento desse eixo. O resultado é o que nós já começamos a ver. Está todo mundo, será que o aquecimento solar? Será que é a seca na Amazônia? Será no polo? Aquelas áreas todas que estavam cobertas de gelo estão ficando descobertas. O mar vai aumentar, o aquecimento aumentando, a dilatação líquida, também os mares. Vejam só, nós estamos aqui, não aconteceu nada conosco, está muito bom, só os fatos que estão em nossa volta. Mas nós sentimos, nós sofremos com tudo isso. Peste, fome, a gripe do frango, a vaca louca, e daqui a pouco, frango resfriado, já pensou? A vaca louca, que situação. A fitosa não, porque o problema é o Lulinha, que não botou dinheiro para estar só viajando por cima, né? Não está vendo que está embaixo. Mas já está começando a resolver o problema. Mas vejam só, porque também um presidente não pode saber de tudo, não é verdade? Ele não tem essa obrigação. Mas vejam só, vem a peste. A peste é só no animal, né? Não, as árvores também estão sendo atingidas. Você tem a bruxa de não sei o que aqui no cacau. Você tem... Então, as infestações todas, né, estão aí. Então não como mais, né? Não, é arriscar. Vamos arriscar. O Brasil ainda é um país feliz. Eu acho que a palavra nossa, nós não estamos embriagados não, viu? Nós não estamos tontos não, viu? Nós não estamos doidos também não, viu? O que nós estamos pregando aqui não é nada de doideira. Os maranatas são doidos, não somos não. Nós estamos pregando aquilo que a palavra diz. A palavra maranata quer dizer, o Senhor Jesus vem. Nós estamos pregando isso. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Meus irmãos,